Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos vê e ouve a partir da TMT Posição 17, como também o caso da página FTV Live no YouTube. Estamos cá para mais uma edição, a de sábado, dia 29 de março de 2025, para acompanhar notas de reportagem para o dia de hoje. Começamos então pela zona norte do país, em que o Presidente da República de Moçambique reúne-se com empresários em Nampula para ouvir as suas principais preocupações e juntos encontrarem soluções para o desenvolvimento de Moçambique. Daniel Chapo afirma que durante os 2 meses de governação o Estado tem trabalhado com a Total de modo que uma parte do financiamento do projeto do Rovuma fosse aprovada pelo Banco de Exportação dos Estados Unidos e com o arranque do mesmo vai dinamizar a economia do país. Nós, a nível central, estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para que alguns projetos que tinham ficado em banho-maria durante este período possam arrancar. Acho que acompanharam o trabalho que fizemos durante estes 2 meses de governação junto à Total, por forma que uma parte do financiamento do projeto do Rovuma, que era o bolo maior, cerca de 5 bilhões de dólares norte-americanos, fosse aprovado pelo US Exim Bank, que é o Banco de Exportação dos Estados Unidos. E agora nós sabemos que o projeto que tinha sido suspenso pela evocação da Força Maior, a qualquer altura pode ser retomado e nós estamos a fazer um esforço junto à Total para que esta retoma seja uma realidade. Ficaram apenas cerca de 2 bilhões de dólares do bolo global, que era cerca de 15 bilhões do projeto. E estes 2 bilhões há um banco dos países nórdicos que se comprometeu em investir e também uma parte, portanto, do Reino Unido que se prometeram a investir. Mas os investidores dizem que, independentemente destes 2 bancos que ficaram a investirem ou não, eles têm recursos suficientes para poderem realizar esta parte de investimento que falta. E achamos que o arranque deste projeto vai, sem margem de dúvidas, dinamizar a economia do nosso país e, em particular, da zona norte de Moçambique, Nampula, Cabo Delgado e Niassa, porque de certeza absoluta que vai haver muita necessidade de prestação de serviços e, nesta prestação de serviços, as pequenas e médias empresas locais vão, sem margem de dúvidas, ter negócio. Durante a reunião com os empresários, o chefe de Estado disse que esteve em Nampula com a Ministra das Finanças, onde tiveram 2 projetos financiados pelo Banco Mundial e pela Agência de Desenvolvimento do Vale de Zambeze, de modo que as empresas tenham capital para recuperar a economia. Estivemos em Nampula com a Ministra das Finanças a fazer, portanto, o financiamento do setor privado no âmbito da recuperação econômica. Tivemos, portanto, 2 projetos, um financiado pelo Banco Mundial, chamado Conecta, que era para conectar os negócios, e o outro também financiado pela Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, por forma que as empresas possam ter capital para recuperar desta economia. Então, nós achamos que era importante sentarmos com os nossos irmãos e nossas irmãs em Nacala, percebermos os principais desafios que existem. Estamos a fazer tudo por tudo para que a economia moçambicana volte a vibrar do Rovuma ao Maputo, e ela só volta a vibrar com o vosso apoio, o vosso investimento, a prestação de serviços aqui em Nacala e também ao nível do Rovuma. Também estamos a puxar para que o projeto da ExMobil possa arrancar, que é um outro projeto do Rovuma, e ainda temos a Coral Norte, que também é o 3º projeto de gás na bacia do Rovuma. Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance e achamos que o arranque destes projetos, que valem todos eles cerca de 50 bilhões de dólares norte-americanos, vão catapultar a economia moçambicana, e cada um de nós, como moçambicanos, vai, sem margem de dúvidas, sentir o pulsar da economia. Ademais, Chapo
disse que está de prontidão para ouvir dos moçambicanos as preocupações propostas de solução para a recuperação econômica e destacou a situação atual, questionando-se o porquê das manifestações pós-eleitorais no país. Quero ouvir as preocupações e também ideias, propostas de solução que possam voltar a fazer a economia moçambicana vibrar. 2019, 2020 até 2021, o mundo parou por causa da Covid. Todos nós fomos afetados, mas nós como moçambicanos somos resilientes. Conseguimos sair da crise da Covid-19 e estamos aqui. Então tenho certeza absoluta que esta crise também vai passar. Nós estamos a fazer tudo por tudo, falar com todos os moçambicanos do Rovuma ao Maputo neste debate da inclusão. Assinamos um compromisso político que as pessoas pensam que é o fim, mas não é o fim, é o início, em que todos os moçambicanos temos que discutir, debater do Rovuma ao Maputo, porque é que sempre quando termina a eleição já há confusão. Estamos nisto há 30 anos, desde 1994. Não há uma eleição que terminou em paz. Sempre que há eleição, há confusão. E isto afeta a nossa economia. Então precisamos de sentar entre nós moçambicanos, debatermos de forma muito séria o que é que está-se a passar conosco. Por que é que quando terminam as eleições um ganha, outro perde? Por que é que aquele que perde não pega telefone, liga para aquele que ganhou, deseja os parabéns, como acontece em outros cantos do mundo? Termina e continuamos a trabalhar e desenvolver o nosso país. Então queremos ouvir as principais preocupações e juntos desenvolvermos Moçambique, desenvolvermos Nampula e desenvolvermos Nacala. E o analista político Marcelino Pangai acredita que Venâncio Mondlane adotou uma abordagem diferente dos outros partidos da oposição ao explorar as falhas cometidas pelo governo, o que lhe proporcionou maior aceitação na sociedade. Segundo Pangaia, as medidas que estão sendo tomadas agora são ineficazes para corrigir os aspectos anteriores e sublinhou ainda que as prioridades estabelecidas não respondem aos interesses do povo e da função pública. Nós tivemos uma nova forma da oposição poder atuar. Como nós vimos, Venâncio Mondlane usou uma estratégia diferente daquela que a oposição anteriormente nos havia habituado. Usou as redes sociais, procurou ganhar a população a partir dos erros que o governo cometeu ao longo dos anos e procurou integrar-se efetivamente dentro da própria comunidade. Naquilo que ele dizia, tratava-se efetivamente as inquietações que a própria população vivia no seu dia a dia. Eis a razão que ele conquistou a maior parte da sociedade, a maior parte da população moçambicana, inclusive até dentro do país e fora dela, acabaram, portanto, abraçando aos desafios, a ideia do Venâncio Mondlane de poder trazer aquilo que dizia melhor qualidade de vida dos moçambicanos. Tudo isso ele conseguiu explorar muito bem aquilo que são as falhas que o governo cometeu no seu dia a dia. Sobretudo, essa questão de não conseguir resolver o problema da insegurança alimentar do país. O analista destacou que os observadores internacionais nada fizeram para sancionar os ilícitos verificados no escrutínio de 9 de outubro em todo o processo eleitoral e acrescentou que a única forma de inverter este cenário é negar que o Ocidente seja o seu patrão ou negociar os termos assinados pelos seus antecessores para a mudança no país. As medidas que estão sendo tomadas agora para esta legislatura, acho que vai ser muito difícil poder corrigir os aspectos anteriores. Até agora está-se a tratar da questão da reestruturação da função pública. E a reestruturação que está sendo colocada numa tentativa de querer reduzir o peso da despesa pública, pelo contrário, ela está a poder fazer com que a mesma situação possa ocorrer. E naquilo que nós vimos, o caminho aos 100 dias da governação,
e as prioridades que foram atacadas, já há um prenúncio de que aquilo que constitui a preocupação essencial da população continua ainda a ser colocada à margem. Porque eu não vejo efetivamente medidas impactantes com relação àquilo que é a situação atual que se pretende corrigir para a inversão do cenário em que o país vive. Num primeiro momento, deve-se pensar nessa questão da insegurança alimentar. Num segundo momento, deve-se pensar em poder resolver a desmotivação do funcionário público. Porque é o funcionário público que serve à sociedade. É esse funcionário público que vai garantir com que os serviços essenciais para a comunidade é ele que deve levar no seu dia a dia. Mas estamos a ver que nesses 100 dias que o governo tentou se empenhar, colocou isso à margem. E os funcionários continuam, neste momento, numa situação de desmotivação. Não se resolveu na íntegra problemas das horas extras dos professores. Não se resolveu de forma íntegra na questão das dívidas com os profissionais de saúde. Imagine lá o que vai acontecer com as pessoas que procuram os hospitais hoje com essa greve que está praticamente a ser anunciada para o final deste mês. Então, aqui há uma situação difícil. Para além dessas coisas, há dificuldade do governo atual desprender o rabo dos doadores internacionais. E o governo atual tem um rabo preso nos doadores internacionais. Assumiram vários compromissos maléficos para o país com os doadores internacionais. E hoje, para poder desfazer isso, vai ser muito difícil. Então, enquanto esse governo manter-se moleque dos europeus, manterem-se moleques do Ocidente, dificilmente vamos conseguir ultrapassar o cenário em que nós vivemos hoje. Porque esse governo está na serventia do Ocidente, que o Ocidente foi entregue à bandeja os recursos que este país tem. E são os tais que deveriam servir de alguma forma para poder atender a sociedade moçambicana e resolver os problemas primordiais da própria sociedade. As políticas públicas que nós estamos a seguir são políticas empreendidas para poder satisfazer os interesses desses patrões. Então, até que medida em que vai se conseguir efetivamente responder o povo que é seu patrão, que é o patrão do governo? O governo, neste momento, tem dois patrões. Tem o governo, tem a população e, por sua vez, também tem patrões que são os ocidentais, que são os imperialistas. Os imperialistas, porque são eles que financiam tudo o que eles têm. Eles têm mais peso, têm mais probabilidade de serem respeitados em relação ao povo. Então, não há como aqui o governo atual poder garantir o respeito equitativo por esses dois patrões. Pangaia concluiu a sua intervenção afirmando que o governo sente-se orgulhoso em vestir o seu povo com a roupa do Ocidente, o que considera lixeira da Europa, e nada faz para mudar este cenário. Morre-se, destrói-se infraestruturas, mas a situação prevalece. Então, qual é a estratégia que tem que se encontrar agora para fazer com que a sociedade moçambicana ela goze a sua dignidade humana? Hoje o governo se sente orgulhoso de manter as roupas de calamidade, de manter o povo moçambicano a ir buscar roupa na lixeira da Europa para poder vestir o seu próprio povo. Qual é a dignidade que nós temos com isso? E ninguém fica irritado com isso. Há quantos anos que Moçambique vai na lixeira da Europa, na lixeira dos ocidentais, ir buscar roupa, inclusive cuecas, para vestir a sua sociedade. Há vários anos estamos numa situação dessas, mas não há nenhum governante que está irritado com isto. Como é que nós vamos sair desta?
Então, é preciso que, efetivamente, nós possamos encontrar um antídoto. Está nas mãos de Daniel Francisco Chapo. Esse é um clamor. Não considere isso como algo de ataque, mas é uma questão que está a sair no fundo do coração, para que este Moçambique ele tenha qualidade de vida desejada. E em Nacala, o presidente da República, Daniel Chapo, recebeu na sexta-feira passada o seu homólogo de Botsuana, Duma Loco, na cidade de Nacala Porto. O encontro teve como objetivo fortalecer a cooperação bilateral e multilateral entre os dois países, abordando temas como infraestrutura, energia, turismo e comércio. Ambos os líderes reafirmaram compromisso com o desenvolvimento econômico regional. Chapo destacou a importância estratégica do Porto de Nacala para o escoamento de mercadorias e o fortalecimento das trocas comerciais entre Moçambique e Botsuana, mencionando ainda a linha do Limpopo que conecta os dois países. Falamos basicamente de 4 aspectos principais. Desde o conhecimento dos nossos amigos da comunicação social, que entre Moçambique, Botsuana e Zimbábue existe um acordo assinado para o desenvolvimento da linha do Limpopo, que liga, portanto, Botsuana, Zimbábue e Moçambique. Esta linha, neste momento, do lado de Botsuana, há um trabalho que está sendo feito, a linha está em perfeitas condições, até a fronteira com Zimbábue, e depois também a fronteira do Zimbábue para Moçambique está em perfeitas condições. Há um troço dentro do território zimbabuano e os 3 países, Moçambique, Botsuana e Zimbábue, chegamos à conclusão e existe um acordo já assinado para a reparação deste troço. Portanto, a viabilização da linha do Limpopo, que liga Botsuana, Zimbábue e Moçambique, é um dos aspectos que fizemos referência e achamos que é muito importante desenvolver este projeto. O segundo aspecto que nós falamos, também é do vosso conhecimento, dos nossos amigos da comunicação social, que ano passado foi assinado um acordo para o desenvolvimento do Porto de Chumamanini. Este porto, neste acordo, tripartido também, Botsuana, Zimbábue e Moçambique, é nossa responsabilidade podermos dar continuidade a este grande projeto. O presidente moçambicano sublinhou o compromisso de aumentar a capacidade dos depósitos de combustíveis no porto de Maputo e ressaltou as oportunidades para o desenvolvimento do turismo entre os dois países. O outro aspecto que nós falamos está relacionado com a construção de depósitos de combustíveis no porto de Maputo, que é para aumentar a capacidade de fornecimento de combustíveis a Botsuana, que é um país irmão. Neste momento está a desenvolver, e com o desenvolvimento precisa de ter mais combustíveis. E nós achamos que também este projeto é importante. Falamos também sobre o turismo, portanto, pode ser desenvolvido entre os dois países. Como vocês sabem, Botsuana tem um turismo de conservação bastante importante a nível do nosso continente, mas é um país no interior e nós temos as lindas praias, temos as nossas ilhas e temos uma costa invejável que nós achamos que é importante desenvolvermos projetos turísticos, mesmo que envolvam o setor privado, entre os dois países. Chapo reafirmou a necessidade de manter um diálogo constante para impulsionar projetos conjuntos que beneficiem ambas as nações. Foi um encontro bastante importante, uma visita muito produtiva e nós vamos ter que trabalhar entre os dois países para materializarmos estes acordos que foram assinados, mas materializarmos também estes projetos que falamos e outros projetos para o futuro do desenvolvimento dos nossos dois países, dos nossos dois povos e do nosso continente africano. Por isso queremos mais uma vez dizer ao presidente de Botsuana, ao meu irmão Boko, muito obrigado pela presença aqui em Moçambique e vamos continuar a trabalhar juntos para desenvolver os nossos dois países, as nossas economias, os nossos povos e, sobretudo, o nosso continente africano. Por sua vez, o presidente Duma Boko destacou o compromisso do Botsuana em fortalecer as relações econômicas e comerciais com Moçambique,
enfatizando a necessidade de ampliar a cooperação no setor do turismo. We are a generation that is fixed and focused on achieving economic freedom for our people, on bringing our people, our countries closer together, and strengthening economic cooperation between our countries. We therefore commit ourselves seriously and solemnly to developing infrastructure and corridors that link our countries, the rail transportation. On the side of Botswana, we are upgrading the existing rail infrastructure, make it world-class and ensure that it is efficient, that it powers industry, business, our economies. On the side of Mozambique, the infrastructure is up and is running. We need to focus our collective attention, Botswana, Mozambique, and Zimbabwe, on ensuring that the internal rail infrastructure in Zimbabwe is also of the same quality and standard. So we must improve and upgrade. We must therefore make the necessary investment into ensuring that this infrastructure can support business and the free flow of goods and services between our countries. E os governos de Moçambique e Botsuana pretendem reforçar a cooperação econômica. Para tal, foram revistos e atualizados acordos nas áreas de energia, fornecimento de combustível e turismo, visando o intercâmbio de experiências e desenvolvimento mútuo. O presidente Francisco Daniel Chapo visitou nesta sexta-feira a cidade de portuária de Nacala. Ontem visitou o porto de Nacala e depois manteve um encontro com o presidente de Botswana. Estamos bastante satisfeitos por esta visita e que chegou ontem à nossa capital, pernoitou e esta manhã viemos, portanto, nos encontrar aqui em Nacala. Como sabem, durante a chegada, começamos com a visita ao nosso porto de Nacala, que é um porto das águas profundas, e depois, portanto, fizemos agora uma reunião entre os dois governos e falamos basicamente de 4 aspectos principais. É do conhecimento dos nossos amigos da comunicação social, que entre Moçambique, Botsuana e Zimbábue existe um acordo assinado para o desenvolvimento da linha do Limpopo, que liga, portanto, Botsuana, Zimbábue e Moçambique. Esta linha, neste momento, do lado de Botsuana, há um trabalho que está sendo feito, a linha está em perfeitas condições, até a fronteira com Zimbábue, e depois também a fronteira de Zimbábue para Moçambique está em perfeitas condições. Há um troço dentro do território zimbabuano e os 3 países, Moçambique, Botsuana e Zimbábue, chegamos à conclusão e existe um acordo já assinado para a reparação deste troço. Portanto, a viabilização da linha do Limpopo, que liga Botsuana, Zimbábue e Moçambique, é um dos aspectos que fizemos referência e achamos que é muito importante desenvolver este projeto. O segundo aspecto que nós falamos, também é do vosso conhecimento, dos nossos amigos da comunicação social, que ano passado foi assinado um acordo para o desenvolvimento do porto de Chimbambanima. Este porto, neste acordo, tripartido também, Botsuana, Zimbábue e Moçambique, é nossa responsabilidade podermos dar continuidade a este grande projeto. O governo de Moçambique e o governo de Botsuana estão interessados em fortalecer a economia no contexto do desenvolvimento das duas nações. E é nossa responsabilidade, como líderes destes países, darmos continuidade a este acordo que foi assinado em 2024 em Maputo, com a presença, portanto, dos presidentes dos 3 países. O outro aspecto que nós falamos está relacionado com a construção de depósitos de combustíveis no porto de Maputo,
que é para aumentar a capacidade de fornecimento de combustíveis à Botsuana, que é um país irmão, neste momento está a desenvolver e com desenvolvimento precisa de ter mais combustíveis. E nós achamos que também este projeto é importante. Falamos também sobre o turismo, portanto, que pode ser desenvolvido entre os dois países. Como vocês sabem, Botsuana tem um turismo de conservação bastante importante ao nível do nosso continente. We commit ourselves to strengthening the existing volumes of trade in fuel between Botswana Oil and Petroleos de Mozambique, sitting now at 132 million liters. We have indicated we must raise it to 240 million liters. We have some work to do, absolutely necessary, absolutely vital for our countries. We will work together in the area of tourism, as Mr. President has so ably indicated, to ensure that we offer a hassle-free travel experience between these two countries. E para manter nas imagens, Edu Fernando na cobertura presidencial em Nacala Porto. O presidente Francisco... O analista político Samamadi considera que a estratégia de esvaziamento contra Venâncio Mondlane levou o ex-candidato presidencial a impor condicionalismos para sua tomada de posse no Conselho de Estado. Após a assinatura do acordo político e a sua convocação pela Procuradoria-Geral da República, eventos que, segundo Samamadi, fazem parte de uma estratégia para enfraquecer politicamente Mondlane, o ex-candidato estabelece condições para integrar o Conselho do Estado num esforço para manter a sua relevância no cenário político nacional. Havia uma estratégia por detrás dos adversários de Venâncio Mondlane, que era no sentido de fragilizá-lo e trazer a ele a uma mesa de negociação, depois de ele estar esvaziado no ponto de vista ideológico. Isso quer dizer sem grandes reclamações que possam de alguma forma estrangular aquilo que era o processo de negociação ou até os acordos já alcançados, como aquele compromisso que eu fiz aqui referência, porque parece que havia aqui uma ideia de não criar espaço para um lugar histórico para Venâncio Mondlane. E depois da assinatura do acordo político, seguiu-se com a sua chamada Procuradoria-Geral da República e os seus seguidores mais próximos, e isto era uma estratégia efetivamente de esvaziamento e fragilização. Eu penso que está aqui o grande dilema que leva Venâncio Mondlane a condicionar esta sua tomada de posse no Conselho de Estado. Questionado sobre se esta decisão fortalece politicamente Venâncio Mondlane, Samamadi acredita que lhe fortalece, porque é preciso entender que é preciso lermos isto como encaixado dentro de uma teoria das elites. E Venâncio conseguiu sair de uma posição de um cidadão normal e conseguiu perfurar o espaço político dominado pelas elites. E ele precisa acomodar-se, precisa encontrar uma inserção. É preciso entender que uma das lutas de Venâncio Mondlane era efetivamente ascender ao espaço da elite política, o espaço político da elite, e que domina os processos políticos democráticos dentro do país. Mondlane percebeu que, se não fizesse uma luta, mesmo com os resultados que ele alcançou, ele continuaria na periferia do poder das elites. E por isso que ele fez uma luta no sentido de ascender até a elite. E esta é uma luta para ele conseguir se manter vivo dentro da elite. Para o analista, Mondlane não pode ser comparado a qualquer outro ator político do atual sistema, dado o seu resultado eleitoral que lhe confere legitimidade para reivindicar um espaço no Conselho do Estado. Não vamos comparar hoje Mondlane com qualquer ator político do nosso sistema atual. Mondlane é proeminente a essa altura, tem mais seguidores a essa altura, tem mais legitimidade de reclamar esse espaço político das elites e de condicionar e dominar até, em algum momento,
os paradigmas dentro do espaço político que nós temos, dentro do jogo político que nós fazemos, dentro do campo político moçambicano. É preciso avaliar os resultados que Mondlane alcançou até hoje para percebermos a legitimidade que ele tem neste momento para poder reivindicar esse espaço. Então, eu penso que não há dúvidas entre nós moçambicanos que hoje, se colocares ali uma urna, colocar Mondlane com mais alguém e dizer vamos fazer um exercício democrático e sabemos qual vai ser o resultado. Isso significa que Mondlane conseguiu efetivamente conquistar o coração da maior parte dos moçambicanos. É legítimo que Venâncio Mondlane reclame se o quarto partido mais votado em Moçambique está a receber fundos para o funcionamento. Imagine o segundo candidato mais votado continuar de mãos a abanar, se calhar a viver de apoios do povo. Sobre possíveis reformas no Estado para viabilizar a sua integração, Sam Amade considera que nada está definido. No mesmo contexto, destaca que, para o amadurecimento da democracia, Moçambique deve estar aberto a mudanças estruturais. Nós estamos numa fase em que pretendemos moldar as nossas instituições e melhorar a forma de funcionamento das nossas instituições. Então, neste momento, nada está fechado. Nada é uma heresia dentro do nosso espaço político. É só perceber que até a nossa lei eleitoral muda de eleição para eleição. Então, mesmo a questão do candidato, do líder do partido mais votado, foi uma questão que nós fomos incorporar no nosso sistema eleitoral, no nosso sistema democrático, com benefício, como reivindicação. Se o nosso objetivo é amadurecer as nossas instituições, é amadurecer a nossa democracia, então nós temos que ser acessíveis a essas mudanças e procurar integrar dentro do nosso direito, dentro do nosso sistema democrático. E no centro do país, a polícia da cidade de Quelimane neutralizou um suposto membro de uma quadrilha que aterrorizava munícipes durante a noite usando armas brancas, principalmente na área do bairro Isídua, considerada uma zona de risco. O cidadão foi neutralizado horas depois de ter catanado este cidadão que na altura se encontrava de regresso à sua casa, isto no bairro Isídua. O indiciado já conta com as autoridades, confirma ter protagonizado este assalto que veio a lhe custar esta detenção, tendo dito que era a sua primeira vez na incursão. Eu estava a sair de casa, fui lá naquela assim, fui lá, encontrei ele. Ele peguei, ele também pegou, começamos a lutar ali, mas ele quando ele gritou, a população veio ali, começaram a bater com o pau. Aí ele foi embora. Essas katanas são de quem? Não são minhas. Mas você não estava com katana? Katanou a ele? Não são minhas. Esse teu amigo, temos conhecimento que estava com o teu amigo, conheces? Eu estava vizinho. E a sua katana de chão? Mas tinha katana. A vítima diz que, aliada à falta de iluminação pública na via, este foi surpreendido pelo miliante que só não lhe custou a vida porque, após alguns gritos de socorro, teve alguma intervenção por parte dos populares que passavam pela zona chamada Sem Ninguém. Não era muito a distância. Então ele veio por aí. Então quando veio, estava-me a perguntar, dá-me telefone. A minha boca falei que telefone de quem? Então, ao falar o telefone de quem, ele lança a katana para mim. Então, já me brecha aqui. Então, a gente ali, começamos a lutar ali. Então, consegui chamar socorro. Socorro veio, me pegou, começaram a lhe torturar. Dali veio a polícia, me ajudou para o hospital. A polícia, na voz da porta-voz do Comando Provincial da PRM na Zambésia, Belarmine Henriques, afirma que a neutralização do indiciado foi mediante uma ação imediata, depois que foi reportada a ação por parte dos populares. Diligências feitas, foi possível a neutralização deste indivíduo no bairro Torone Velho, pelas 23 horas e 30 minutos. Neste dia. Nas nossas investigações foi possível verificar que era uma quadrilha e esses instrumentos foram recuperados, possivelmente eram usados
pela quadrilha. Refere-se que o local da ação dos malfeitores, conhecida como Zona Sem Ninguém, tem estado a ser reportado casos de assalto com instrumentos contundentes. Alguns deles vão até a violação sexual de raparigas no período noturno, aliada à falta de iluminação pública. Ainda no centro do país, o município da Beira iniciou neste sábado uma jornada de limpeza no mercado grossista do Maquinino, visando garantir melhores condições de higiene e salubridade. O Conselho Municipal da Beira, através da Direção da Indústria, Comércio, Turismo, Mercados e Feiras, representado por Ricardo Sola, vereador da área, arrancou com a jornada de limpeza no mercado grossista do Maquinino, com o objetivo de garantir melhor higiene e salubridade ao redor da atividade comercial. Tendo em conta que estamos no momento de venda daqueles produtos, chamamos de fruta, e nós entendemos que há necessidade da gente fazer essa jornada de limpeza para ainda fortificar a limpeza nos mercados, para manter o mercado limpo. E tanto o mercado limpo significa, estamos a dizer que é termos um munícipe saudável. Então nós estamos a fazer essa jornada reforçando. A Comissão de Mercado tem feito o trabalho da rotina, porque nós entendemos que é preciso perceber que neste presente momento e a temperatura, as mudanças climáticas, nós estamos a dizer que estamos a entrar no tempo do inverno, e tempo do inverno normalmente é o tempo que nós temos muitos produtos. Estamos a falar de frutas, estamos a falar de laranja, estamos a falar de abacate, estamos a falar também de alface, estamos a falar daquele todo tipo de produto que normalmente às vezes que não vai ao lume. Então, e nós estamos perante a isso, de modo que evitemos para que o nosso munícipe para não seja, digamos, seja vítima das diarreias, e nós não gostaríamos que existisse qualquer tipo de atentado à saúde pública, e por ser a culpa portanto, do mercado. Então nós estamos sempre com toda a responsabilidade e somos chamados, em razão da nossa existência, para que nós passo a passo controlemos os mercados na higiene, para de modo que tenhamos os consumidores muito saudáveis. O vereador do município da Beira, Ricardo Sola, apelou aos vendedores a pautar na limpeza no mercado. Bem, para os vendedores, eu quero aproveitar as câmaras nesse presente momento, aquele que vai nos ouvir em casa, no serviço, na rua, no lugar que estiver, mesmo aqui no mercado. O que temos a dizer é: temos que corresponder com a limpeza do mercado. E também nós, os vendedores, por exemplo, aqueles que vendem alface. Então temos que ter a mesma noção, a alface tem que estar nas bacias. O que temos verificado? A alface põe-se no chão. Quando o chão está úmido, e a alface é um produto que não vai na panela, é só alguém comprar e vai ao consumir. Então nós, os vendedores, assumimos a responsabilidade da venda, que tendo em conta os compradores são seres humanos, como nós também vendemos, somos seres humanos. Então temos que ter esses cuidados neste tempo, sobretudo que há essas mudanças daqui para aqui, cai chuva, cai ali, sempre o mercado fica alagado. Então nós temos que ter bacia, metemos a nossa alface para estar num lugar seguro, para aquela umidade não vai portanto, refletir-se diretamente à fruta ou produtos que nós estamos a trazer. Então temos que pôr na bacia, depois dali tapamos num bom sítio para conseguirmos que as coisas que sejam bem feitas. Então é este o apelo que queríamos dizer: vamos colaborar. A limpeza do mercado é de todos nós, quer queira o vendedor, quer queira a comissão de mercado, somos chamados a esta responsabilidade, porque a saúde é para todos. As imagens são José Bilho, Mendes Mundai, província de Tofala, EFTV. E após a declaração da Ministra da Educação e Cultura, Samara Tovela, sobre a necessidade de estabelecer uma nota mínima para o ingresso no ensino superior, o analista político Marcelino Pangaia manifestou preocupação com o impacto da medida. Para ele, em vez de se focar apenas nos critérios de seleção para o ensino superior, a ministra deveria priorizar a resolução de problemas estruturais, como a falta de escolas adequadas e a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis. A ministra da Educação, ela procurou encontrar um protagonismo de assuntos que o próprio governo orientou as universidades para se guiar num processo seletivo para ingresso às universidades públicas. E com o ensino, o governo
quis a equidade de ingresso nas instituições do ensino superior. Quis garantir que em cada província deve haver candidatos a se ingressarem na universidade. Entre vários outros critérios que foram aprovados por esse governo onde ela está. É verdade, ela está a suceder a um determinado governo. Não foi da iniciativa das universidades aprovar os atuais critérios de ingresso na universidade. Foram critérios discutidos pelo governo, o governo aprovou e, pura simplesmente, as instituições do ensino superior estão a cumprir como tal. Então, se essa ministra aparece hoje para vir dizer que os estudantes não deveriam ingressar-se nas universidades com aquelas notas, ela deveria, neste momento, nesse contexto, discutir isso no Conselho de Ministros para orientar de novo as universidades a poder mudar os critérios de ingresso às universidades. Isso que a ministra da Educação trouxe é uma agitação aos candidatos que neste momento ansiavam entrar na universidade. É uma agitação. Porque o que vão dizer esses candidatos que têm notas altas e não entraram na universidade, depois de ouvir a ministra a poder dizer aquilo? Daqui a pouco poderemos começar novamente a gerir manifestações por causa desses pronunciamentos infantis desses senhores. Eu não achei correto, eu achei absurda aquela afirmação da ministra. Ela deveria deixar aquilo em caixa negra para discutir-se lá no Conselho de Ministros novos critérios de ingresso às universidades. No lugar de trazer aquilo em público como sendo que os dirigentes das universidades públicas são os tais virais do contexto. Ou não sei se ela quer trazer uma situação de que as universidades públicas elas não são corruptas por admitir este mas aquele. Mas o que eu sei, o que eu percebi no princípio para essa questão dos critérios de ingresso, não é a única variável. A nota não é a única variável para o ingresso à universidade. Tem várias outras variáveis. A representação em cada província. E também naquele contexto sabia-se o desequilíbrio do processo de ensino e aprendizagem em diferentes instituições ao nível do país. Só essa questão do exame de admissão para todos é injusta. Você está a ver crianças que estão a sair desde a primeira até no céu a estudar debaixo das árvores. Que quando chove não tem aulas, não é? Crianças que estão no período pós-laboral, que muitas vezes, se a escola não paga a energia, não há aulas. Mas no fim, todos eles têm exames nacionais. É isso que a ministra da Educação e Cultura deveria procurar o seu próprio tema para poder resolver, no lugar de tentar querer ter o protagonismo criando mancha para as instituições públicas. As instituições públicas estão apenas a cumprir com aquilo que o próprio governo aprovou. E provavelmente até tinha razão para isso. Porque era o contexto. Se hoje as situações que o governo anterior viu para poder estabelecer esses critérios já estão ultrapassadas, então que se firme novos critérios de ingresso. Mas nunca tentar aqui manchar os dirigentes das instituições públicas como sendo virais por atual situação. Eu só espero que não haja aqui uma situação de descontentamento por parte dos candidatos que admitiram neste ano. Porque já existia esse processo. Mas esse assunto já tinha sido ultrapassado. Porque as instituições públicas fizeram o TPC antes desses critérios serem estabelecidos. Foram publicitados para a sociedade saber quais são os critérios que são usados para se apurar candidatos ao ingresso às universidades. E agora ela está a trazer esse elemento hoje, pura simplesmente para nada. Deveria, antes de poder aparecer nas câmaras com aquilo ali, buscar os dirigentes das instituições públicas para ouvir, se explicar por que razão existe essa situação. E a partir dali ela havia de vir às câmaras com um pronunciamento consubstanciado.
sem que apareça. Eu não acredito que aquele pronunciamento passou por uma auscultação dos reitores das instituições públicas. Porque se ela tivesse passado por isso, obviamente que o pronunciamento seria diferente daquele. Então, vamos poder coisa. Ministra da Educação e Cultura, encontre protagonismo resolvendo o problema das crianças que estão sentadas no chão. Encontre protagonismo mandando pagar horas extras a todos os professores que estão sendo devidos. Ministra da Educação, encontre mecanismo de poder resolver o problema dos manuais, para que não possa mais aparecer com erros e apareçam a tempo útil nas escolas. Encontre estratégia de melhorar a qualidade de ensino. Aí, se conseguir resolver essas questões, estará a buscar efetivamente protagonismo. Aqui chumbou. E é com o Marcelino Pangai que nós encerramos então esta edição do Telenotícias, com promessa de voltar, caro telespectador, na segunda-feira, mesma hora, com mais notas de reportagem para si. Por agora, resta-nos apenas desejar que tenha continuidade de um ótimo sábado e, por que não desejar, um final de semana abençoado. Até lá!